Acompanhamos Yara Soares, ela é a nossa convidada musical neste programa Sociedade Aberta. Vai voltar mais à frente para interpretar mais um outro tema. Se canta, tem boa música, já sabe, este espaço é seu, está nesta região do país, é só procurar-nos nas redes sociais. Hoje, o nosso tema de conversa é menopausa sem tabus, como assunto de família. Estamos aqui a receber duas médicas. Primeiro eu vou começar por si, Odete Pinheiro, enquanto médica, também devido à sua atividade religiosa, preocupa muito com a questão da família. Eu pergunto-lhe como é que nós devemos falar de menopausa em família. Deve-se falar como qualquer tema natural, e esse é um tema bastante natural, aliás, é um tema ao qual não se consegue fugir. Deve-se falar com toda a abertura. A família é o lugar ideal para abordar justamente os problemas da família, porque nós sabemos que a menopausa pode realmente contribuir, às vezes de uma maneira negativa, para os relacionamentos da família, por causa das dificuldades que muitas mulheres sentem nessa altura. Então, médica Nadine Ribeiro, como falar então deste tema de menopausa sem tabus em casa? E na nossa sociedade, de uma forma geral. Exatamente, porque, como disse aqui a doutora Odete, faz parte da vida das mulheres, é uma fase que todas vamos passar, tá? Então acho que, antes de tudo, vou fazer aqui trazer o conceito, o que é menopausa, né? Porque temos a ideia, o comum de se ver por aí, todo mundo fala da menopausa como a fase onde a mulher já não menstrua mais, mas menopausa é exatamente a última menstruação que a mulher tem, tá? Então é assim, como é que eu sei que eu estou na menopausa, tá? Que eu tive a menopausa? É um ano depois da minha última menstruação, ok, aquela foi a minha menopausa. Toda a fase depois dessa última menstruação aí é pós-menopausa, que normalmente no dia a dia, acho que para ficar mais fácil, acabamos por chamar essa fase toda de menopausa, né? Mas é uma fase natural da mulher. Todos temos essa fase em que temos a fase da fertilidade, a fase da nossa capacidade reprodutiva, e aí depois temos essa fase de transição, onde os hormônios começam a diminuir. Depois temos a nossa última menstruação e a pós-menopausa. Então é natural, é da vida, então deve ser tratado como tal, um assunto de se conversar. E acho que as mulheres têm que começar a falar disso com mais abertura, e principalmente em casa. E nisso introduzimos também os maridos, os namorados, os esposos, até tinha um tópico ali, como envolver os homens. Vamos começar logo com os homens. Exato, porque estamos a falar como os homens têm que estar nessa história. Acho que é preciso se informarem, tá? Os homens estarem informados sobre o que é normal, o que é esperado dessa mulher venha a ter, porque desse comportamento, porque dessa mudança, porque aí começa a melhorar tudo em casa, né? Então ele está preparado, ele saber porque disso está a acontecer, porque dessas mudanças na vida dessa mulher, tanto a nível comportamental ou mesmo físico, isso com certeza ajuda o relacionamento a melhorar. Antes de chegarmos a essas mudanças, era bom explicar, por exemplo, qual é o período que nós podemos dizer, com que idade é que pode ocorrer a menopausa. Antes de eu falar disso, vou acrescentar um aspecto, que a abertura para falar dessas coisas depende muito, muito do grau de intimidade e de abertura na família, do grau de preocupação de uns com os outros. Porque se não houver aquele calor humano, se não houver aquela preocupação, e mesmo eu digo aquela intimidade emocional, será muito mais difícil falar disso. E infelizmente em muitas famílias nós encontramos que as pessoas não conversam. E hoje, mais do que nunca, as pessoas não conversam. São aquelas conversas superficiais em que a mulher encontrará dificuldade em expressar o que sente, porque no fim isso vai tudo ter ao campo das emoções e do que a pessoa sente. E precisa de ter pessoas que queiram ouvir o que ela sente. E muitas vezes esse clima não existe.
para a mulher poder expressar-se. Agora, quanto ao que é considerado normal, é que dos 45 aos 55 é a época normal. Mas pode ser um pouco antes, pode ser um pouco tarde. Varia um pouco até com a etnicidade das pessoas. Se tem uma menopausa, assim, da mesma coisa como a menarca, a primeira menstruação. Varia um pouco também até com a etnia das pessoas. Vou pegar nessa questão que falou das pessoas que não estão a conversar. Nós, a preparar para este programa, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa amiga, até que disse a essa pessoa, mulher já com 50 e pouco, e eu estive a perguntar à minha mulher se está a viver o período da menopausa, e ela me disse que eu não tenho nada a ver com isso. Foi o que a pessoa me disse. E como é que ficamos? Quando há esse fechamento, não querer falar do assunto? Às vezes há o fechamento da pessoa, às vezes com medo de rejeição ou muitas outras razões. Outras vezes por não sentir que há um clima, que há um verdadeiro interesse do outro lado. E outras vezes justamente porque ela não pensa que há ouvidos para isso. E isso então, vem exatamente daquilo que nós precisamos trabalhar nas famílias, para que as famílias sejam abertas, tenham aquele calor humano, cada um perceba que o outro está interessado no que lhe acontece, e isso é muito, muito importante. É a base da família saudável. Vamos explicar às pessoas os sinais que para as pessoas poderem identificar este período de menopausa, quais são os sinais, para além do fim da menstruação, a última vez que viu a menstruação? Então, como eu disse, a menopausa é a última menstruação. Então, como é que sabemos? É depois que fica um ano inteiro sem menstruar. Tá? Só assim sabemos, ok, aquela foi a última menstruação, aquela é a menopausa. Com isso, e mesmo antes dessa última menstruação, começamos a fase que chamamos de perimenopausa ou climatério, né? Que é essa fase de transição da mulher, da sua capacidade de fértil, né? De fecundar, para essa fase pós-menopausa, nessa transição. Então, nesse período já começamos a ter algumas alterações a nível hormonal. Isso acontece... Temos os ovários, responsáveis pela produção dos hormônios, começam a falhar, tá? Começam a entrar em falência. Nessa fase de climatérios, começamos a ter uma diminuição na produção desses hormônios e começam alguns sintomas, depois normaliza, depois podemos ter picos de hormônio outra vez. Então, uma fase oscilatória. O que é que a mulher sente? Pode ter irregularidade na menstruação. A menstruação começa a falhar, fica meses sem menstruar, ou por vezes tem uma irregularidade no sentido de menstruar muito mais perto um ciclo do outro. O fluxo muda, a quantidade de sangue, às vezes para mais ou para menos, e aí depois começa a ter essas menstruações um bocadinho mais espaçadas. E depois temos os sintomas mais característicos, que é o que as pessoas mais reconhecem, né? O tal dos calores. Então está todo mundo aqui tranquilo, de repente um calor começa a ver para os lados, ninguém mais está a reclamar de calor, e só ela. É um calor mais assim do tronco para cima, a parte da nuca, pode ficar avermelhado, e depois desse calor vem um suor frio, tá? Para além desses sinais, temos outras alterações, pode ser da parte emocional, mais alterações de humor, mais irritabilidade, começa a ter... Nesta fase ali da irritabilidade, qual deve ser o papel do homem? Porque o homem que está lá, o marido que está lá, é que vai ouvir, é que vai né? sofrer, né? O marido e os filhos. E os filhos também. Então, daí vem a história do conhecer, de saber o que é que está a passar, de conhecer essa face, tá? De estar informado e saber que tipo é paciência, não há mais o que fazer. Tá? E ser capaz de dar apoio, de entender que ela está a passar por essa fase, que isso passa, é momentâneo, depois vai embora, daqui a pouco está tudo bem, e saber ser apoio para essa mulher, que até para alguém que está tudo bem, daqui a pouco está irritada, às tantas ela também sente-se mal porque se irrita por nada e começa a ficar incomodada com essas oscilações hormonais. Acho que é apoio, tá? É estar perto e saber ajudar.
Odete Pinheiro, rapidamente, que outras alterações podem ocorrer? Bem, pode haver há alterações, porque há alterações, por exemplo, no sistema gênito-urinário. O que acontece nessa altura com o Brasil diz hormônios, Portugal diz hormonas, de maneira que nós, só para não confundir as pessoas, de maneira que as hormonas baixando, acontece que a uretra torna-se mais curta e também fica atrófica. A própria bexiga fica um bocadinho atrófica e os órgãos genitais da mulher, todos, a vagina, etc., fica tudo muito mais atrófico, porque a saúde dessa região, pode haver incontinência urinária, não tanto dificuldade, incontinência urinária, também as infecções urinárias tornam-se mais frequentes, até por causa da diminuição do tamanho da uretra. Nessa altura, sim, já haverá dificuldade, haverá dor, poderá haver ardor. Também algumas infecções vaginais tornam-se mais frequentes, por exemplo, a candidíase, que é por causa de um fungo. Portanto, há alterações físicas e alterações fisiológicas por causa disso também, além da irritabilidade. Esse comportamento, o estado do humor, porquê? Da hora está tranquilo, depois já é esse estado de humor que a pessoa, esta irritação que a pessoa começa logo a disparar. As nossas hormonas têm muito a ver também com o funcionamento do nosso cérebro. Uma coisa semelhante, por exemplo, e eu pensei a mencionar isso, que a família precisa muito de estar ciente e dar o seu apoio, é, por exemplo, a tensão pré-menstrual, de que se fala muitíssimo pouco. Mas há mulheres que sofrem terrivelmente com a tensão pré-menstrual. Porque na altura antes da menstruação as hormonas descem um pouco. Depois então sobe a progesterona, mas o estrogênio desce. E nessa altura, muitas vezes há mulheres que têm verdadeira depressão durante alguns dias. Quando começa a menstruação, o humor vem para cima outra vez. E não sabendo... Mas como é que a mulher pode lidar com o TPM? A mulher pode lidar com isso. Primeira coisa é reconhecer que é normal. E dizer, o que me está a acontecer é normal. Eu não estou a perder o juízo, eu não estou a ficar mais irascível porque quero. E a família tem de compreender a mesma coisa. E dizer, respirar fundo e dizer, isto vai passar, dentro de dias eu já estou normal. Agora, há casos severos em que é preciso medicação. Para ajudar a mulher a passar esse tempo. Portanto, o que vai acontecer na menopausa vai ser a mesma coisa. Quando as hormonas estão para cima e para baixo, na pós-gravidez, acontece a mesma coisa, muitas vezes. Há mulheres que têm depressões profundas no pós-parto, por causa justamente dessas alterações hormonais. Porque tem muito a ver com todo o nosso sistema e tem a ver com o nosso cérebro. Nós temos aquela região cerebral que é o hipotálamo, que não só regula as hormonas, através da pituitária, mas que também é afetado pelas hormonas e que tem muito a ver com as nossas reações, com o nosso humor, etc. Nadine Ribeiro, vocês disseram que este período pode ser dos 45 aos 55. Então é nesse período mesmo? Ou pode ser antes também? Pode ser antes. Há mulheres que acabam entrando na menopausa antes dos 45. É precoce neste caso? Sim. Então, se for entre os 40 e 45, não se classifica como precoce. É antes dos 40? Antes dos 40 é considerada como precoce ou falência ovariana precoce. E nesses casos são muito mais raros e tem-se ver também as causas que levaram a isso. Pode ser por uso de alguma medicação, às vezes as mulheres estão a fazer tratamentos para cânceres, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, pode fazer falhar. Cirurgias, às vezes, em que há necessidade de se fazer a retirada dos ovários por alguma patologia, então se não tem ovário, já não tem os tais hormônios ou hormonas, então essa mulher entra numa menopausa. A exposição à radiação, a toxinas, pesticidas, o tabaco pode influenciar nisso também, tá? Às vezes alguns problemas
ligados a cromossomos, alterações cromossomais, que fazem com que essas mulheres entrem em menopausa precoce, e outras vezes por características hereditárias mesmo dela, da pessoa já estava predestinado ou gravado nas suas células que ela entraria nessa falência ovariana precocemente. E nesses casos realmente acabam por ter sintomas muito mais exacerbados. E nessas mulheres é que temos de estar muito mais atentas em corrigir isso, tá? Em fazer tratamentos. Porque essa falta de hormonas acarreta muitas coisas. Para além dessa parte cognitiva, do cérebro, do humor, temos essa parte física, que acaba, dessa parte geniturinária que a doutora estava a falar, tem muita secura a nível vaginal, isso atrapalha na relação marido-mulher, então relações sexuais acabam sendo... Como o homem deve agir neste caso? Aí voltamos à história de um homem bem informado, ele sabe, tá? Que isso é normal, que não é porque a senhora já não gosta mais dele ou que a senhora por acaso está com outro relacionamento extra, porque podem vir essas ideias. Então, um homem bem informado e essa mulher que tem a liberdade de conversar e intimidade com o seu parceiro, de conseguir conversar sobre isso, ela sabe que tem que procurar ajuda para melhorar isso e tem muitas estratégias para se melhorar isso. Portanto, vamos entrar nisto agora, como controlar então a E eu menopausa. aqui agora justamente é a altura de dizer, essas mulheres que têm uma menopausa precoce, elas precisam de terapêutico hormonal. Porque senão podem ter muitos mais problemas de saúde. Por exemplo, a osteoporose. Na verdade, a mulher começa a perder cálcio aos 35 anos, mas lentamente. Mas depois de perder o estrogênio, a mulher perde cálcio a uma velocidade muito maior. O homem também perde cálcio, mas muito lentamente pela vida fora. Mas a mulher então perde muito. E daqui vem as fraturas espontâneas, vem a curvatura da coluna e as vértebras muitas vezes também achatam, a mulher vai perdendo altura ao longo dos anos e também as doenças cardiovasculares. Porque os homens podem morrer de coração cedo, digamos, antes dos 50. Raramente uma mulher morre de coração antes da menopausa. Nós temos uma coisa boa. Os nossos estrogênios protegem o nosso sistema cardiovascular. É uma coisa boa que nós temos, felizmente. Mas depois da menopausa, os ataques de coração podem ser tão frequentes como os dos homens. Mas como controlar esses sintomas de menopausa? Quanto à reposição hormonal, eu posso dizer, mas os outros eu vou deixar que diga, porque está Então, mais informada, porque eu já estou tantos anos fora. Quanto à terapêutica, eu acho que a minha colega deve estar muito mais informada do que eu quanto às novas terapêuticas. Qualquer mulher durante este período pode fazer a reposição hormonal? O ideal é começar. Essas precisam de ter. Outras, a reposição hormonal geralmente não é uma reposição de escolha. Geralmente deixa-se para a reposição por necessidade. Eu, por acaso, vim de uma escola em que a reprodução hormonal era muito, muito recomendada. Depois, por causa dos sistemas, do medo do cancro da mama, especialmente, passou-se a deixar mais ou menos ao critério da mulher se ela pedir a reposição hormonal. Mas neste preciso momento eu não sei, porque sabem que a medicina às vezes vai-se para um lado e depois vai-se para o outro. Eu não sei exatamente neste momento. Nos Estados Unidos tinha havido um estudo feito com milhares e milhares de enfermeiras que primeiro não tinham mostrado nenhum problema para a mama. Mas depois, uma segunda parte do estudo já veio a mudar e então as pessoas retraíram-se um pouco quanto à reposição hormonal. Mas eu vou deixar a minha colega falar mais disso agora. Para outras ações para minimizar o desconforto. Estamos a falar dos calores. Sim, de uma forma da parte. geral. Então, assim, primeiro, vida saudável. A tal da alimentação,
O que é alimentação saudável para um simples cidadão que está a nos acompanhar? O que é que deve comer? É uma alimentação onde temos em conta a não ingestão de coisas muito calóricas, estamos a falar de ingestão de poucos alimentos gordurosos, diminuir uma grande ingesta de carboidratos, consumo de verduras, de frutas. É o básico. É comermos como os nossos avós e bisavós comiam. Era mais o descascar do que abrir sacos e abrir latas, digamos assim, né? Menos industrializados. É comer bem, é garantir que a mulher esteja no seu peso adequado, porque durante a menopausa temos uma diminuição do metabolismo e mais tendência para acúmulo de gordura e a gordura abdominal. Tá? E com esse acúmulo de gordura abdominal temos mais chance de desenvolver uma diabetes, de uma hipertensão, tá? Então, assim, peso ideal, alimentação e atividade física. A atividade física ajuda a melhorar muito esse aspecto dos calores, que são estes sintomas vasomotores, da questão do funcionamento do cérebro também, tá? Pedimos para que façam também atividades relaxantes, tipo yoga, fazer pilates, tá? Musculação, porque tem muito perda da musculatura, da massa muscular. Então, fazer musculação, evitar comida com muito condimentada ou muito picante, porque isso pode fazer ter mais os calores. Bebidas com muita cafeína também, tá? Álcool. Isso tudo é coisa que pode desencadear os tais dos calores, então evitar essas coisas. E como também temos a parte de... Mas a mulher também, quando está nessa idade, se é uma mulher que tem hábito de beber o seu vinho, beber cerveja, usar, e tem faz tipo um glamour por causa... Como dizer isso à mulher para evitar o álcool? Mas aí estamos a falar de evitar e estamos a falar de excessos. Aí. Não estamos a falar de uma pessoa que está num almoço e bebe uma taça de vinho. Não é isso. Ou socialmente bebe uma cerveja. Estamos a falar de evitar... Mas se puder não tomar, exato, melhor ainda, né? Com certeza. Se puder não consumir nada, tanto melhor. Mas tudo o que é feito de forma moderada e sem excessos, com certeza não vai piorar a vida da mulher, porque afinal não é só saúde também, é bem-estar. E bem-estar está o convívio, essas coisas Vamos todas. voltar a falar disso, porque nós temos duas mulheres que ouvimos. Certo. Ouvimos a Nilsa Spencer e também Elizabeth Andrade. Ele é um processo normal, menopausa, que começa por volta de 30 e tal anos para 40 anos, naqueles primeiros aquele calor, vamos dizer assim, e depois propriamente dito que a menopausa, quando ele bem com tudo, vamos dizer que é bem com tudo, porque é que esse calor é principalmente pescoço para a cabeça, você tem aquela aceleração de batimentos cardíacos, você ficar fadigado, ele está a fazer fadiga, mas você aumenta de peso gradualmente, você vai aumentar de peso. Estado de humor. Estado de humor está a mudar, estado de humor, boa estrutura de mudar, boa estrutura, porque assim, quando começa a entrar propriamente na menopausa, tive bem consciente, bem a corpo, então bem bem a corpo, então cada sintoma já me está a saber identificar, porque já me bem consciente a corpo, me bate identificar cada sintoma da menopausa que é teu, então me bate saber, bate a levá-lo. E o que tu vai te ajudar um bocado? Já me tinha tido na psicóloga, então me tinha instrumentos de psicólogo para trabalhar, ferramentas, vamos dizer assim, me tinha instrumentos de reiki também, que é para te ajudar a aliviar aqueles sintomas, porque não é fácil. Outra coisa também, ansiedade. Você tem insônia até grinha, sempre tem insônia grave, vamos dizer assim. Enquanto que dá 1 hora, 2 horas de lugar, nunca te pode dormir, nunca te apanhar aquele sono, vamos dizer. Então, todos estes sintomas, aquele estado de humor te mudar, você ficar irritado. Então, quando tu começa já tem que te irritar, te fadigar, então logo dizer, Nilsa, pera, é efeitos menopausa, então calma, então, te calmar. Então, também, para além destes instrumentos para trabalhar, o que me está a fazer sempre para te aliviar? Me está a fazer seu exercício físico, me está a fazer natação, me está a fazer reiki, me está a fazer
maneira de dizer, meditação. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Tem que encontrar um equilíbrio. Tem que encontrar um equilíbrio para poder saber suavizar aqueles efeitos que não é agradável. Mas conseguir equilibrar. Outra coisa também, alimentação. Alimentação é importante. Nunca te tomar remédio para repor hormônios, mas assim porque minha hipertensa, boca poder tomar. Mas outro tchau na alimentação, folhas verdes. Ele é um fase que nós tudo passar, ou mais cedo ou mais tarde. Nós tudo devemos passar para ele, nós devemos entrar na ele. Sei já é mais difícil que ele é um período longo, como pelo menos minhas amigas e minhas colegas debatem dizer. É assim, o que me tem a dizer nesse aspecto sobre menopausa, uma coisa que está afetando é só o calor. Se me bem dizer que me senti outra coisa, é só aquela quentura demais ou aquele frio demais. O que está a fazer, às vezes, tem maneira como dizer, um pequeno contraste no meu comportamento. Que às vezes aquele calor está a boca de entender, boca saber o quê, às vezes ele te exalta, ele te desorienta, não sei o quê. Mas depois, com o tempo, vou ganhar aquela experiência, vou aprender a lidar com aquela coisa. Pronto, aquele calor dá, vamos ver o quê? Ok, não te sentar aqui, não te relaxar, não te passar. Quando aquele frio é a mesma coisa. Às vezes também mesmo quando vou deixar deitado, por exemplo, vou deitado, vou companheiro, vou de lá deitado, às tantas aquele calor está de uma forma desorientada. E então, eu vejo de chegar para lá, vou transpirar, chegar para lá, não sei o quê. Então, a gente tem mais, às vezes, também atenção para aquela parte masculina. Às vezes, é um bocadinho... Nunca sabes que de entender, que está dentro daquele assunto, mas vou explicar se ficar difícil. Para tentar entender aquela parte de... Se já me dizer, se companheira que mais que é para aquela etapa ficar um bocadinho mais fácil. Para aquela mulher, ou para aquele mãe, ou para aquele tio, para aquela pessoa que está mais boa perto. Toda a família tem que participar, porque vou como mãe, ou vou como irmã, ou vou como tia, que está lá de lado a passar para aquela fase menopausa, então não te precisar de todos que os membros de família para abraçar, para acolher e para ajudar. Não, deixa abraçar, tem que pretender saber qual é o assunto. Isto tem que entender o assunto, portanto, vou ter que explicar. Grinha assim, pessoas que te pesquisar teu, não te aprender uns aos outros. Então, grinha assim, não estou a achar que a menopausa, grinha assim, nem é tabu. Modo que às vezes a gente a dizer, às vezes pessoas têm um bocadinho de falta de conhecimento ou muitas vezes falta de interesse. Mas se não pôs duas coisas ali sim em causa, conhecimento e interesse, tudo fica mais fácil. Agora, nós como mãe de família, quando nós chegamos naquela fase, então já que é bom, não sentar mais nós família, não conversar mais, não explicar o que é que te passar. Quando nos olhamos com o comportamento assim, nos tentar entender, nos dizer que não faz um bocadinho difícil. Mais ou menos isso, então já que tendo uma boa conversa e tendo união, tudo fica mais fácil, nós tudo. Sociedade Aberta, hoje com o tema Menopausa sem tabus como assunto de família. Ouvimos ali duas senhoras, nesta altura, neste período, menopausa, partilharam a sua experiência. Qual é o olhar que lança o que nos disse ali a Elizabeth Andrade, a última, e a Nilsa Spencer também? Para mim foi muito interessante ouvi-las, porque elas tocaram em alguns pontos bastante importantes. Porque muito importante é que a mulher conheça o seu corpo. E isso não é só na altura da menopausa. Não é só a mulher, mulher homem precisa também, de conhecer o seu corpo desde a puberdade. Estamos aqui a falar de mulheres, mas o homem também deve conhecer o seu corpo. Mas desde a puberdade, só que a mulher é muito mais complexa. O homem, as suas hormonas são mais ou menos assim, as flutuações não são muito grandes. Enquanto que a mulher tem duas, que estão sempre a subir e a descer. Porque uma começa a subir na altura da ovulação, vai subindo, e depois, aliás, vai começando a subir antes da ovulação, depois desce, então a outra começa a subir, depois as duas descem, não na mesma medida, de maneira que a mulher é uma montanha russa, no sentido, não é? E nós precisamos de entender isso exatamente na família para poder lidar com as questões. E a outra também foi muito interessante, nas coisas que ela disse, de realmente o que é preciso é a compreensão. Aliás,
Na família, a compreensão a é outra tudo. está a nos dizer, Anilza, se pensa que tocou ali, por exemplo, ela diz, pronto, por causa da pressão alta, não toma reposição, não faz a reposição hormonal. É isso mesmo? Há uma contraindicação? Não completa, há uma recomendação, mas não é uma contraindicação. Porque os estrogénios, especialmente com forma doce, pode ter problemas vasculares, problemas, por exemplo, da trombose profunda, das veias, que é uma coisa bastante grave, pode causar depois embolias pulmonares, e é preciso cuidar, é preciso avaliar, como disse o meu colega, é preciso avaliar bem a situação antes de dar. Mas, em princípio, não. Mulheres fumadoras é um não. Justamente por causa do problema da tromboflebite. De maneira que o que é preciso é justamente é melhor não fumar, avaliar. Né? Exatamente. Sim. Desculpa, Aliás, acontece o mesmo com a pílula contraceptiva, que são geralmente são duas hormonas, pode ser só uma, mas geralmente são duas hormonas, completamente contraindicada em mulheres fumadoras. Tá bem. Então, nessa de reposição hormonal, não é para todas, tá? Tem que se avaliar, tanto isso precisa de uma consulta, porque depende muito do histórico de saúde dessa mulher. Contraindicação, mulher com cancro de mama, não pode. Tá? Mulher que já teve algum problema cardiovascular, já teve um infarto ou já teve um AVC, contraindicado. Mulheres que têm algum problema autoimune, tipo lúpus, patologias de tireoide, tireoidite Hashimoto, essas não podem fazer, tá? Então, essas seriam as contraindicações mais absolutas, tá? Nas outras, temos que avaliar. Tá? Porque assim, o repor hormônios traz muitas vantagens, é um protetor para o coração, melhora o risco cardiovascular dessas mulheres, mas temos que avaliar quem faz e quem não faz. E que tipo vamos fazer nessas mulheres? Se vamos repor só estrogênio, se repomos progesterona junto, as mulheres que têm um útero, precisamos fazer estrogênio e progesterona, porque o hormônio progesterona protege contra o cancro cancro de endométrio. Endométrio é a camada de dentro do útero. Então é tudo uma avaliação de caso a caso. E estamos a falar de menopausa com todos esses sintomas, mas há mulheres que passam por isso completamente bem, não sentem nada. Aliás, tá? a segunda só sentiu os calores. Só sentiu os calores, não teve os outros incômodos, né, comuns. Então há mulheres que passam muito bem por isso, não sentem nada, e outras que são muito sintomáticas e que realmente nós médicos, não estou a falar só de ginecologistas, obstetras, mas os outros, temos que começar a ver para esse lado. A mulher na menopausa tem outras queixas que pode ser simplesmente pela fase em que ela está, e então temos que olhar com outros olhos. Lembramos que estamos com o programa Sociedade Aberta, hoje sobre a menopausa sem tabus, como assunto de família. Daqui a pouco vamos ter mais música com Yara Soares. Agora temos uma telespectadora em linha, a professora Silvina Teixeira. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde, é um prazer falar consigo. Nós gostaríamos de saber que contribuições é que pode nos dar neste programa. Olha, Estamos com alguma dificuldade em ouvir. Eu também tenho nada. Talvez na zona onde está é melhor posicionar num outro sítio. Pode estar com problema de rede. Fala agora para a gente ouvir aqui. Está ouvindo? Ainda está está com alguma perturbação. Pode posicionar melhor? Estou a posicionar. Tenta agora. Agora? Está melhorzinho, mas avança com a sua ideia. Está bem. Infelizmente não estamos a conseguir perceber nada. Vamos ter que pedir à nossa produção para voltar a falar consigo e tentamos daqui a 2 minutos para ver antes do programa terminar. Está bem?
Portanto, voltamos aqui à nossa conversa. Nós estávamos a falar da questão da reposição hormonal, deram algumas dicas. Já falámos aqui sobre a questão na família. Mas como é que este assunto pode ser abordado também nas escolas? Deve ser abordado ou não? Pode ser abordado, embora haja uma questão que geralmente os jovens estão tão longe dessa fase que Lembrei agora de uma telespectadora dizer que com sim. 26 anos isso não lhe interessa. Possivelmente não estão Não é muito assunto que vai preocupados trazer tanto interesse. nessa fase. Eu acho que não estarão assim muito preocupados com isso. Eu acho até que acabam por falar, quando estão a falar do aparelho reprodutor feminino, falam da menstruação, o ciclo menstrual, a menarca, acabam por mencionar, mas um assunto que seja trabalhado e conversado a fundo, É tão não é. remoto, é tão remoto longe ainda. da realidade deles que eu acho que não é Sim, tratado sim, ainda sim, nas sim. escolas. Sim. Eu Mas também pronto, nem acho que seja... quando a mulher passa por este período, Certo. né? Disseste, há mulheres que passam sem sentir Sim. nada, né? Sim. Não ter nenhum sintoma, mas quando passa por este período, talvez Odete Pinheiro, que já terá passado por este período. Sim, claramente. E foi há muito tempo. Claramente. Depois, como é que colhe para Claramente. aquele período e que dicas teria para dar a outras mulheres? As dicas são mais ou menos isso tudo de que nós já falamos. Eu não tinha problema de família, de maneira que não tinha ninguém nem que que tivesse que me aturar, nem que tivesse de se queixar. De maneira que essa foi uma vantagem, não é? E realmente a minha menopausa foi muito suave, até porque eu fiz reposição hormonal. De maneira que realmente eu praticamente não dei por ela. Mas por antes de causa fazer disso. reposição hormonal, a mulher deve conversar com o seu médico. Tem que Sim, ser. com Não, a certeza. reposição hormonal, todo o tempo, tem de ser sob supervisão médica. Tem que ter as suas consultas, pelo menos, fielmente, uma vez por ano. E há uma coisa que eu queria mencionar também, que nós não tínhamos mencionado ainda. Qualquer mulher que depois de um ano não tiver uma menstruação, não pense que o sangramento que pode ter subsequentemente é uma menstruação. Porque pode não ser. Pode ser sinal de algo grave. Portanto, mulher que não menstruou um ano, Então, se tiver qualquer sangramento depois disso, precisa de ser avaliada por um médico. Pode ser um sintoma grave, ou um sinal grave, que até pode ser um cancro do endométrio ou de outro departamento. exatamente. Colo do útero, etc., especialmente se for depois de relações sexuais. Precisa ser muito. Muitas mulheres dizem, não, eu já não tinha visto, agora venho ver. Isso não é menstruação. Vamos tentar a professora Silvina Teixeira, que está connosco, para ver se nós conseguimos agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, eu estou ouvindo nada aqui, eu escuto melhor. É melhor falar mais próximo do telefone, pelo menos. Ela estará E, perto. teria alguma pergunta, alguma contribuição rápida? Não, eu estava a dizer, gostaria de ser direcionada com alguma questão, porque eu não acompanhei o programa. Tem alguma experiência, poderia partilhar connosco, por exemplo, a sua experiência do período da menopausa para outras mulheres também? Bom, digamos que eu tive uma menopausa praticamente gostável, tive que fazer histerectomia. Tinha problemas de sangramento grave, então acabei de fazer uma histerectomia. Infelizmente não estamos a conseguir perceber, vamos ter que tirar Ela esta estará ligação, perto nós da televisão? agradecemos. Ela disse que não está, infelizmente não está a acompanhar, conseguiu perceber, ela disse lá alguma coisa, eu vi para a sua reação que ela teve que fazer alguma Ela coisa. disse que Esterectomia, eu fez acho. esterectomia. Acho que fez uma A esterectomia. esterectomia é a cirurgia para retirar o útero, tá? Então, assim, as mulheres que fazem cirurgia para a retirada do útero porque tinham algum problema no útero, digamos que tivesse miomas, algum problema de Mas em Cabo hemorragias, Verde estão a fazer isto muito, eu já ouvi médicos especialistas a dizer que é um atentado, muito grave contra as mulheres. o quê? Fazer esterectomias? Exatamente. Se não Depende. forem indicadas. Se não tiver bem indicado, Se não pode forem ser uma... indicadas, Porque assim, é uma cirurgia. Tudo quanto é cirúrgico tem riscos. Eu já né? vi alguns especialistas Então, a internacionais a dizer cirurgia- que em Cabo Verde estão a fazer isso muito, Muitas.
que é tipo um atentado para a mulher, porque a resposta que outros médicos dizem, já não vai ter mais filhos, não precisa mais disso. Não é bem assim, porque assim, a decisão de uma esterectomia tem que ser muito bem ponderada, tá? Porque partimos, a princípio, as orientações partimos fazer a retirada de um útero, por conta de miomas, por exemplo, e a mulher tem uma alteração do fluxo menstrual, faz anemias graves, e só partimos também para a esterectomia depois que a parte de tentar um controle desse sangramento por medicação tenha falhado. Tá? Aí sim teria indicação de se fazer a retirada desse útero. Tá? E aí vamos parar para pensar em que país também estamos. Tá? As nossas mulheres, imagina alguém que mora num lugar mais remoto aqui de Cabo Verde e que não tenha tanto acesso a médico, não tenha tanto acesso a um especialista e que não tenha pouco acesso à medicação. Tá? Imagina essa mulher, ficamos a fazer um medicamento que ela vai fazer de forma descontínua e tem risco de um sangramento e não conseguir recorrer rápido a uma estrutura de saúde onde possa-se fazer uma transfusão sanguínea, por exemplo, tá? Ou partimos para um tratamento que teoricamente pode parecer mais brusco, mais radical, mas que sabemos que resolve a vida dessa mulher. Então são 30 coisas segundos, 15 segundos para cada um. Mais algum aspecto sobre essa questão da menopausa que seria bom vincar aqui para terminar? Creio que nós temos descoberto quase tudo, pelo menos o que eu fui apanhando ao longo, não retive nada que precisasse ser dito. Nadine, tem alguma... Nadine Ribeiro? Tá, só quer dizer que isso é normal, tá? Se tiver a ficar muito incomodada, não se esqueça que pode procurar ajuda, tá? Faça a sua consulta, procure um ginecologista, porque acabamos por conseguir de alguma forma minimizar todos esses sintomas que podem ser mais. E este assunto deve ser um assunto de família. E deve ser um assunto que deve ser conversado em família, principalmente com os companheiros, tá? Metam já conversa. Eles têm que fazer parte E disso. depois da menopausa, a mulher ainda precisa de continuar a ver o seu ou sua ginecologista, pelo menos por algum tempo. Está bem. Eu agradeço a presença das duas neste programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Obrigada. E hoje aqui falamos sobre a menopausa sem tabus, como um assunto de família. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. Voltaremos a estar juntos de hoje a 8 dias. Vamos dar uma atenção especial à psicologia na família, isto nas vésperas do Dia do Psicólogo Cabo-Verdiano. Já sabe, sempre temas da família aqui no programa Sociedade Aberta.